Exorcize a inveja da sua vida. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo. Isso é muito importante aqui no YouTube para que o nosso vídeo possa crescer também na evangelização. Nesta quarta-feira, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De fato, o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores um denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na 10ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 10ª hora, cada qual recebendo um denário. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro. Pensando que receberiam mais, eles também receberam cada qual um denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso? Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui no Evangelho de hoje a parábola dos vinhateiros, dos operários da vinha, né? E a parábola ensina que a graça e a misericórdia de Deus, ela é dada a todos, né? Independente do momento em que aceitem este amor, esta misericórdia, esta graça. Não importa o momento, em qual momento da nossa vida nos convertamos, a misericórdia, a graça de Deus, a salvação, ela é igualitária para todos, né? Fica muito claro aqui no Evangelho de hoje, não importa se alguém se converte no início ou no fim da vida. Todos que se dedicam a Deus receberão a vida eterna, né? Receberão a sua recompensa, né? E essa parábola de hoje, este Evangelho de hoje nos exorta a uma tendência, a um pecado, a um vício que nós humanos, como seres humanos, muitas vezes temos, né? Que é uma grande cilada do demônio, que é a inveja, né? De comparar, de medir a justiça de Deus, que é diferente da justiça humana. A justiça de Deus não é igual à do homem, né? E que a salvação ela não é conquistada por méritos, mas é por graça, né? É pela graça que Deus nos oferece. E como diz o próprio patrão, ele é generoso. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, né?
E nós precisamos tomar cuidado com esse pecado que é a inveja, né? Não invejar a graça que Deus concede ao outro, o bem espiritual que Deus concede ao outro, mas ao contrário, me alegrar pelo que Deus faz na vida do outro. Então a inveja é essa tristeza pelo bem espiritual do outro, pelas graças, pelos dons que Deus concede ao outro. E nós precisamos exortá-lo, porque este vício capital, este pecado, ele é demoníaco, né? Foi por inveja que o demônio semeou lá no início contra os nossos primeiros pais. E é por inveja a Deus, do amor que Deus tem pelo homem, que o demônio tem tanto desejo de pôr a perder as nossas almas, de pôr a perder as almas. E ao invés de nós nos entristecermos, devemos agradecer. Todas as vezes que percebermos que estamos caindo no pecado da inveja, nós precisamos imediatamente renunciar e, em seguida, agradecer. Bendizer a Deus pelo outro, pelo dom da vida do outro, pela aquela graça, por aquele dom, pelo prestígio, pelo sucesso, por aquilo que aquele irmão está conquistando, seja humanamente ou diante de Deus. Então, que Deus ele nos dê essa graça de combatermos toda e qualquer inveja que possa haver nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.